Bom dia, meus amores! Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a vinda dos imigrantes para o Brasil. Nós vamos entender o que levou tantas pessoas a deixarem o seu país de origem para virem tentar uma vida aqui no Brasil. Então abra comigo aí o seu livro na página 268 e me acompanhe aqui para que você possa entender essa história. Observe as crianças a seguir. Nós temos aqui uma criança descendente de japoneses, uma descendente de libaneses e uma descendente de alemães. Você já reparou que no Brasil existem pessoas descendentes de diversos povos? Veja essas imagens aí acima. As crianças retratadas nessas imagens são muito diferentes umas das outras. E a gente também pode observar isso dando uma voltinha pelo centro de Campos, por exemplo. Quantas lanchonetes, com aquelas pessoas do olho puxadinho, que a gente não sabe se são chineses, se são japoneses. O que a gente sabe que são imigrantes, pessoas, que vieram para o Brasil, deixaram o seu país de origem e vieram tentar uma vida no Brasil. Eles são imigrantes. Bem, isso acontece por quê? Por que essas crianças, estão no Brasil e são tão diferentes? Porque seus ancestrais têm diferentes origens. Os avós e bisavós dessas crianças, por exemplo, deixaram o país onde viviam e migraram para o Brasil, trazendo consigo seus costumes, suas tradições, e assim, o nosso povo foi se misturando tanto, porque muitas culturas foram se misturando, muitas raças foram se misturando. Então hoje nós temos muitos descendentes de diversas nacionalidades aqui no nosso país. Novas oportunidades no Brasil. No início do século XIX, muitos imigrantes se mudaram para o Brasil, principalmente em busca de melhores condições de vida. Grande parte deles foi viver no sul do país, ocupando terras ainda pouco povoadas. Na segunda metade do século, a vinda de imigrantes aumentou por causa das novas oportunidades de trabalho no campo e nas cidades. O que acontece é que no século XIX, a Europa estava passando por uma grave crise econômica. E além disso, eles também estavam enfrentando conflitos armados. Então, muitas pessoas que estavam desempregadas naquela época resolveram migrar para o Brasil em busca de novas oportunidades, como disse aqui, oportunidades de trabalho. Aqui nós temos essa imagem, os emigrantes. É uma pintura representando, italianos aguardando no porto de embarque para o Brasil. Bom, nós vamos continuar aqui na página 269 para a gente ver como é que era um pouquinho desses imigrantes, a vida desses imigrantes no Brasil. Em 1850, o tráfico de pessoas escravizadas da África foi proibido no Brasil. Isso gerou uma falta de mão de obra que comprometeu os lucros dos grandes proprietários de terra. Assim, com o apoio do governo brasileiro, muitos fazendeiros passaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalharem principalmente na produção cafeeira. Os grandes fazendeiros, pessoal, eles faziam uso do trabalho escravo. Então, quando essa mão de obra escrava foi proibida no Brasil, eles começaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalharem na produção de café. Já que eles não podiam mais escravizar pessoas, antes eles usavam a mão de obra escrava, o tráfico de pessoas escravizadas da África. Quando essa prática foi proibida, eles começaram a estimular a vinda de estrangeiros para trabalharem na produção de café. E para estimular essa vinda de imigrantes,
foram feitas propagandas em vários países, como Itália, Alemanha, Espanha e Japão. O cartaz abaixo, né, por exemplo, foi distribuído no Japão. Olha só um pouquinho desse cartaz. Nesse cartaz, nós temos a imagem de um japonês segurando a sua família nos braços e na mão o seu instrumento de trabalho. E ele está apontando para o Brasil. A maioria das propagandas mostrava isso, o Brasil como um lugar onde os imigrantes poderiam ter uma vida melhor. Elas apresentavam a possibilidade de os imigrantes terem seus próprios lotes de terras, onde poderiam trabalhar e enriquecer. Os imigrantes, gente, eles vinham para o Brasil com essa expectativa de que eles seriam donos dos seus próprios lotes de terra, como os fazendeiros. Eles teriam suas terras para trabalhar e para enriquecer. Mas, na realidade, quando eles chegavam aqui, a coisa era bem diferente. Olha, mas a situação real não era bem assim. Quando chegavam no Brasil, muitos imigrantes eram obrigados a trabalhar para os grandes fazendeiros nos cafezais, para pagarem suas despesas com alimentação e moradia. Então eles deixavam o seu país, vinham para o Brasil. Quando chegavam aqui, eles precisavam comer, eles precisavam de uma casa, e para ter isso, em troca de alimentação e moradia, eles trabalhavam para os grandes fazendeiros. Então o sonho de ser dono de uma propriedade de terra, né, ia por água abaixo. Eles vinham e acabavam trabalhando para os fazendeiros em troca de comida e de moradia. Ok, gente? Deu para entender isso aí? Então, os imigrantes enfrentavam muitas dificuldades nas fazendas de café. Por falar em café, aqui embaixo está falando um pouquinho sobre os cafezais. O café começou a ser cultivado no Brasil no século XVIII, lá na região norte. Porém, foi no Sudeste que esse produto teve um melhor desenvolvimento. O Sudeste é a nossa região. No século XIX, ocorreu uma grande expansão da produção cafeeira no Brasil e, aos poucos, os cafezais foram avançando principalmente para a região oeste do estado de São Paulo. Nessa época, o café produzido no Brasil passou a ser vendido também para outros países. Eles começaram a exportar o café, e isso fez com que o café se tornasse o principal produto da economia brasileira. Então, o café gerou muito lucro para o Brasil nesse período aí, ok? Nós vamos agora para a página 270 e nós vamos ver como que eram as viagens, né, desses imigrantes para o Brasil. Na viagem ao Brasil, a maioria dos imigrantes era acomodada em pequenas instalações nos navios, que eram desconfortáveis e com pouca higiene. Imagine você viajar durante um mês, mais ou menos, dentro de uma instalação desconfortável e com pouca higiene. Terrível, né? Mas como assim, tia Verônica? Mais ou menos um mês? É isso mesmo. A viagem era feita em grandes navios a vapor e demorava cerca de um mês. Era assim que eles vinham para o Brasil. Demorava para chegar e vinham de forma desconfortável, com pouca higiene, nada agradável a viagem ao Brasil. Nós vamos ver aqui um poema de um imigrante croata, né? Ele veio da Croácia, e ele relata um pouquinho sobre a sua vinda para o Brasil. E ele diz assim, ó: chegou o dia da nossa partida. Vamos deixar a pátria querida. Tanta tristeza foi aquela data. Vamos embora para outra morada. E aqui tem uma imagem, né, mostrando um navio de imigrante, a situação que eles, né,
enfrentavam durante a viagem ao Brasil. Então aqui está mostrando, né, dá pra gente uma ideia de uma grande aglomeração, as pessoas todas imprensadas aí, é uma pintura que retrata um pouquinho daquela realidade. E aqui, novamente, aqui novamente nós temos a palavra emigrante, né? E aqui em cima, imigrante. Então, você vai destacar aqui comigo a explicação, né? Eu já te dei na outra página, mas aqui a gente vai sublinhar essa explicação. Qual é a diferença entre imigração e emigração? Você sabe a diferença entre os termos imigração e emigração? Como o Tia Verônica explicou, a saída de alguém de seu país de origem para ir morar em outro país é chamada de emigração. Então, emigrantes são as pessoas que saem do seu país de origem para morar em outro país. Já a chegada dessa pessoa no país de destino é chamada de imigração. Então, os emigrantes são aqueles que saem do seu país de origem para ir morar em outro país. Quando eles chegam no país destino, eles se tornam imigrantes. Então, é por isso que aqui fala, né, sobre os imigrantes. É assim que... quando eles chegam ao Brasil, né? Quando eles chegam no seu país de destino. A matéria fala sobre os imigrantes, né? Porque eles já chegaram no Brasil, o país de destino deles. Ok? Vamos continuar? Aqui nós temos uma pergunta para ser respondida oralmente. Como que Ivan se sentiu ao deixar seu país? Se a gente voltar aqui na leitura desse poema, a gente vai ver, né? Ele diz assim, chegou o dia da nossa partida, vamos deixar a pátria querida. Tanta tristeza foi aquela data, vamos embora para outra morada. Ele expressa uma total tristeza no dia da sua partida. Ok, gente? Mas é para responder oralmente somente, tá bom? 271, vamos lá? Você vai fazer uma entrevista e essa atividade vai precisar passar por duas alterações. Quais são essas alterações? A primeira é essa aqui, olha. Você não vai se reunir em grupos. Você vai fazer essa atividade sozinho, certo? E para saber mais sobre os imigrantes que vieram ao Brasil, né, você vai fazer uma entrevista com a ajuda dos seus responsáveis para descobrir uma pessoa que seja descendente de imigrantes. Você tem que encontrar, com a ajuda dos seus pais, seus responsáveis, uma pessoa que seja descendente de imigrantes. E você vai entrevistar essa pessoa. O que você vai perguntar para ela? Qual foi o membro da sua família que imigrou para o Brasil? Onde essa pessoa vivia antes de mudar de país, de mudar para cá, para o Brasil? Em que época essa pessoa veio morar no Brasil? Você sabe quais foram os motivos que a fizeram se mudar para o Brasil? Peça a ela para explicar esses motivos. Você segue algum costume típico do país de origem da sua família? Que costume? Então você vai anotar, olha, a data da entrevista, o nome e a idade do entrevistado e as respostas que ele te der. E onde você vai fazer isso? No caderno de história. E é exatamente essa a segunda alteração que essa atividade vai passar. Você não vai fazer essa parte de baixo aqui, atenção. Aqui estava pedindo para você produzir um cartaz com essas informações, mas você não vai fazer cartaz não. Você vai registrar essas informações da entrevista no seu caderno de história. Ok, pessoal? Então nós vamos seguindo para a página 272. E nós vamos ver onde esses imigrantes se hospedavam quando eles chegavam aqui no Brasil.
onde é que eles ficavam quando chegavam aqui? Bom, para abrigar temporariamente os imigrantes recém-chegados a São Paulo, foram criadas hospedarias na cidade. A maior delas se localizava no bairro do Brás e foi inaugurada em 1887. A hospedaria de imigrantes possuía um conjunto de prédios com dormitórios, lavanderia, refeitório, hospital, farmácia e correios. Então era aqui que os imigrantes se hospedavam quando chegavam ao Brasil, na hospedaria de imigrantes. Os imigrantes costumavam ficar instalados na hospedaria de imigrantes por cerca de 8 dias, até serem encaminhados aos locais onde iriam trabalhar. E durante esse período, eles podiam utilizar gratuitamente os serviços oferecidos, mas eles não podiam sair pelas ruas da cidade. Eles só podiam circular no pátio da hospedaria. Era proibido sair pelas ruas da cidade. A hospedaria de imigrantes funcionou por 91 anos. Ao longo desse tempo, cerca de 2,5 milhões de imigrantes passaram pelo local. Ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós temos a imagem, né, dessa hospedaria de imigrantes, e nós temos aí mostrando imigrantes circulando pelo pátio da hospedaria, isso lá por volta do ano 1900. O interessante, pessoal, né, a gente acabou de ver aqui que essa hospedaria funcionou por cerca de 91 anos. Hoje esse prédio, né, ele não funciona mais como hospedaria de imigrantes. Hoje, esse prédio virou museu de imigrantes. Olha que legal, museu de imigrantes, não, museu da imigração. O museu, ele é responsável por preservar as imagens e os objetos relacionados à imigração no Brasil. Então, aqui nesse prédio, hoje, eles conservam a memória desse período da nossa história, né? Se a gente for fazer uma visita a esse museu, nós vamos encontrar lá muitos registros do período de imigração no Brasil. Fotos, né? Objetos que foram deixados desde aquele período. Interessante, né? Nós vamos seguindo agora. Agora nós vamos dar um pulinho no nosso livro. Nós vamos deixar a 272 e nós vamos lá para a página 285. Então nós vamos dar um salto aqui, ó, e você vai vir comigo. Nós vamos para essa página de atividades aqui, ó. Deixa eu dar um ajustezinho na câmera, porque ela tá um pouquinho turva. Pera aí, só um pouquinho. Pronto. Bom, primeira questão. Qual foi a primeira atividade econômica que permitiu a ocupação da região amazônica por colonos? Escreva sobre essa atividade. Olha só, pessoal. Nós estudamos, né, que quando as drogas do sertão, nós vimos, quando nós estudamos as drogas do sertão, que milhares de pessoas foram atraídas para o interior do Brasil no período colonial. Você se lembra disso? E eles foram atraídos, né, eles iam para o interior do Brasil atrás das famosas drogas do sertão, que eram aqueles temperos, né, que eram utilizados como temperos, né, como eu acabei de falar, mas também eram utilizados como alguns deles como medicações, né, tinham uma função medicinal. Então tinha cravo, canela, castanha do Pará. Então muitas pessoas foram atraídas em busca dessas drogas do sertão. Então, qual foi a primeira atividade econômica que permitiu a ocupação da região amazônica por colonos? Foi exatamente a extração das drogas do sertão. Então você vai responder aqui, ó.
A extração das drogas do sertão. Foi a primeira atividade econômica que permitiu a ocupação da região amazônica. Deixa eu tentar abrir aqui rapidinho para poder digitar. Ó, vamos lá. A extração. Eita. A extração das drogas do sertão. Essa foi a primeira atividade econômica, ok? E agora o que nós podemos escrever sobre essa atividade? Olha, a gente pode escrever algumas coisas que nós aprendemos sobre essa parte da nossa história, né? Então você pode escrever que as drogas eram muito valorizadas porque serviam como alimento e como remédio, além de funcionar como moeda de troca. Lembra que muitos deles, né, compravam mercadorias e pagavam com as drogas do sertão? Então elas funcionavam como moeda de troca. Então isso você pode escrever. Você também pode escrever que eles utilizavam, né, quem trabalhava na extração das drogas do sertão eram os índios que conheciam bem a selva. Então você também pode escrever isso daí, né? Escreva um pouquinho sobre essa atividade, né? Você pode escrever: as drogas do sertão eram utilizadas como alimento e como remédio, né? E quem trabalhava na extração delas eram os índios que conheciam bem a selva, ok? Segunda questão. Observe a imagem a seguir e depois responda as questões. Aqui na legenda mostra que essa imagem representa a partida da Monção, pintura de Almeida Júnior em 1897. Então vamos por parte, ó. Qual é o título dessa pintura e o nome do artista que a produziu? Então o título, Partida da Monção, e o artista foi Almeida Júnior. É o que você vai responder aqui na letra A, certo? Letra B. Que tipo de expedição de abastecimento ela representa? Aqui ele quer saber se ela representa monções ou se ela representa tropeirismo. Vamos lembrar um pouquinho o que são monções. Nós estudamos que monções eram as expedições que transportavam mercadorias, ó, pelos rios. Já o tropeirismo transportava mercadorias, né, no lombo das mulas. Então eles utilizavam caminhos de terra. Nessa imagem aqui nós estamos vendo que eles estão utilizando o rio, né? Então eles representam monções ou tropeirismo? Representam monções, né? Que utilizavam o caminho do rio, as rotas fluviais. As mercadorias eram transportadas pelos rios. De que maneira você chegou a essa conclusão? Exatamente aqui, observando a pintura, né? Aqui tá pedindo pra gente explicar citando elementos da pintura, ó. Elementos da pintura, o próprio rio, os barcos, né? Tudo isso caracteriza que essa expedição eram monções, porque as monções é que transportavam as mercadorias pelos rios. Ok, gente? Nós vamos para a próxima página agora. Terceira questão. No período colonial, diversas atividades contribuíram para aumentar a circulação de pessoas no território brasileiro. Sobre esse assunto, associe cada conceito à sua descrição correta. Aqui nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós já vimos. Então fica ligadinho para você identificar cada uma dessas atividades do período colonial. Ó, nós temos as bandeiras, as drogas do sertão, tropeirismo, pecuária e ciclo da borracha. Formação de tropas, organizadas principalmente no século XVIII para abastecer com diversas mercadorias os moradores da região das Minas. Quem fazia isso? O nome já está te ajudando, ó, formação de tropas. Então era o
tropeirismo, né, que abasteciam os moradores das minas com mercadorias, e eles faziam isso, como eu acabei de falar, no lombo de mulas, colocavam as mercadorias no lombo das mulas. Período entre o final do século XIX e início do século XX, quando ocorreu um grande aumento na atividade de extração do látex. O látex é o líquido, né, que faz a borracha. E aí, atraindo muitos trabalhadores para o norte do Brasil, esse período ficou conhecido como ciclo da borracha. Utilizavam o látex, extraído das seringueiras. Produtos extraídos principalmente da região amazônica, que estimularam a ocupação da região norte do Brasil ao longo do período colonial. Nós falamos sobre isso agora há pouco. Que produtos eram esses que eram extraídos principalmente da região amazônica? As drogas do sertão. Tá? Então, aqui letra B. A atividade de criação de gado, que permitiu a ocupação de regiões do interior da colônia a partir do século XVI. Quando a gente fala de atividade de criação de gado, nós estamos falando de pecuária, criação de gado. Expedições ao interior do Brasil, que tinham como objetivo a captura de indígenas e a busca por ouro e metais preciosos ao longo dos séculos XVI e XVII. As expedições que tinham como objetivo capturar índios eram as bandeiras, ok? Nós também já vimos isso aí. Quarta questão. Leia o texto a seguir. A forte migração dos nordestinos para o centro-sul resultou, de um lado, do ímpeto da industrialização e, do outro, das drásticas secas que atingiram o Nordeste, em especial nos anos 1950. Então, aqui eles querem dizer que o que fez, com que muitas pessoas migrassem para cá foi, o aumento da industrialização, muitas indústrias aqui dão muitas oportunidades de trabalho, e a segunda razão eram as drásticas secas que atingiram o Nordeste. Então muitas pessoas fugiram, para o centro-sul. Bem, observe a palavra destacada no texto, a palavra migração. O que ela significa? Migrar, nós já falamos, Migração é o deslocamento de pessoas. Migrar é se mudar de um lugar para o outro. Então você vai responder isso aqui. Migração, se mudar de um lugar para o outro, é o deslocamento de pessoas se mudando de um lugar para o outro, ok? Letra B. Eita, peraí. De acordo com o texto, que fato incentivou muitos nordestinos a deixarem a sua região? E que motivo fez, que eles se mudassem para o centro-sul? Nós só não vamos conversar com os colegas, mas nós acabamos de ver aqui que o motivo que fez, o fato que incentivou esses nordestinos a deixarem a sua região, a se mudar para o centro-sul, foi exatamente isso aqui, olha. As drásticas secas que atingiram o Nordeste, em especial nos anos 1950. Então é isso, pessoal. A gente finaliza aqui a nossa aula de história. Responda aí as questões e daqui a pouquinho eu vou colocar aqui o gabarito para você conferir, tá bom? As suas respostas, tá bom? Um beijo!